Na vastidão dos relatos bíblicos, encontramos uma miríade de histórias que transcendem o tempo, carregando consigo ensinamentos profundos, intrigantes e, por vezes, desconcertantes. Entre essas narrativas, uma se destaca não apenas pela peculiaridade do pedido envolvido, mas também pela complexidade dos temas que aborda. Estou me referindo ao pedido do rei Saul a Davi. Um episódio que revela camadas profundas da condição humana, dos conflitos de poder e das complexidades do amor e da lealdade. O contexto desse pedido se desenrola em meio a uma série de eventos tumultuados na vida de Davi. Um jovem cuja história é marcada por uma jornada notável de humildade, coragem e fidelidade a Deus. Encontramos Davi como um simples pastor de ovelhas, ungido secretamente pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel, em meio a uma dinastia marcada por turbulências e desafios políticos. Nesse cenário turbulento, surge Mical, a filha mais nova do patriarca Saul, cujo destino se entrelaça com o de Davi de maneira inesperada e por vezes dramática. Mical, apaixonada por Davi, vê-se diante de um dilema complexo quando seu pai, Saul, teme que Davi possa representar uma ameaça ao seu próprio poder e domínio sobre Judá e as tribos do norte. É nesse momento crucial que Saul faz um pedido extraordinário e, por vezes, chocante, como condição para permitir o casamento entre Davi e sua filha. O pedido de Saul é nada menos que peculiar. Ele exige que Davi traga como dote a pele do prepúcio de 100 soldados filisteus. Essa exigência, além de ser incomum e estranha aos olhos modernos, carrega consigo uma carga simbólica profunda e desafiadora. Não se trata apenas de um pedido extravagante, mas de uma prova de coragem, lealdade e determinação que Saul espera que Davi falhe em superar. A imposição desse dote peculiar coloca Davi diante de um dilema moral e físico de proporções épicas. Ele se vê confrontado com a perspectiva de enfrentar uma missão perigosa, potencialmente mortal, na busca por cumprir as exigências de seu futuro sogro. No entanto, essa tarefa extraordinária não é apenas uma prova de sua habilidade militar, mas também um teste de sua devoção a Mical e sua disposição em sacrificar tudo pelo amor verdadeiro. É nesse contexto carregado de tensão, emoção e desafio que a história de Davi e o pedido de Saul por 100 prepúcios filisteus se desenrola, lançando luz sobre as complexidades da vida, do amor e do poder. Essa narrativa, embora enraizada em um contexto antigo e culturalmente distante, ressoa com questões universais de coragem, sacrifício e redenção, convidando-nos a refletir sobre as escolhas difíceis que enfrentamos em nossas próprias vidas e sobre o significado mais profundo do verdadeiro amor e lealdade. Assim, mergulhemos nas profundezas dessa história intrigante e encontremos lições valiosas que ecoam através dos séculos, desafiando-nos a confrontar nossos próprios dilemas com a mesma determinação e fé que caracterizaram a jornada de Davi. No entanto, o temor assolava o coração de Saul, pois vislumbrava Davi como uma potencial ameaça em sua incessante busca pelo domínio sobre Judá e as tribos setentrionais. Diante desse cenário tenso, Saul concebeu uma condição extraordinariamente difícil, buscando impedir a união entre Mical e Davi. A exigência imposta por Saul para que o casamento fosse permitido revelou-se uma prova árdua e aparentemente intransponível, desenhada para testar os limites de Davi e, assim, frustrar seus planos de se unir à amada. A demanda de Saul consistia em uma tarefa tão peculiar quanto desafiadora. Essa requisição incomum não apenas refletia a desconfiança e hostilidade de Saul em relação a Davi, mas também evidenciava sua determinação em dificultar ao máximo a consumação do casamento. Diante desse obstáculo aparentemente insuperável, Davi não se deixou abalar.
demonstrando sua coragem e comprometimento ao superar as expectativas de Saul de forma extraordinária. Surpreendentemente, não apenas alcançou o número exigido de prepúcios, mas dobrou a quantidade, apresentando 200 dessas evidências como prova de sua dedicação e amor por Mical. A astúcia e a resiliência de Davi acabaram frustrando os planos de Saul e possibilitando que ele finalmente se unisse à sua amada. Essa narrativa não apenas ressalta a força do amor entre Davi e Mical, mas também revela a determinação de Davi em superar obstáculos aparentemente intransponíveis em busca de seu verdadeiro amor. O desenrolar dessa história revela não apenas a profundidade do amor entre Davi e Mical, mas também lança luz sobre a complexidade das relações familiares e políticas na época. A atitude de Saul reflete não apenas suas preocupações pessoais, mas também suas ambições políticas e o contexto turbulento em que vivia. Sua tentativa de usar o casamento de sua filha como um meio de manter o controle sobre o poder político demonstra a natureza intrincada e muitas vezes desafiadora das dinâmicas familiares e sociais na narrativa bíblica. Por outro lado, a determinação de Davi em enfrentar o desafio imposto por Saul ilustra sua coragem, astúcia e profundo compromisso com Mical. Sua capacidade de superar as adversidades mostra não apenas sua habilidade militar, mas também sua devoção ao amor verdadeiro. Ao aceitar o desafio e superá-lo com sucesso, Davi não apenas conquistou o direito de se casar com Mical, mas também demonstrou sua capacidade de enfrentar e vencer obstáculos, uma qualidade que mais tarde o tornaria um dos maiores reis de Israel. Essa história também nos convida a refletir sobre a natureza do amor verdadeiro e a importância de perseverar diante das dificuldades. O relacionamento entre Davi e Mical nos lembra que o verdadeiro amor é capaz de superar até mesmo os desafios mais difíceis e aparentemente insuperáveis. Além disso, a narrativa nos encoraja a não desistir diante das adversidades, mas sim a enfrentá-las com coragem, determinação e fé, confiando que no final o amor verdadeiro sempre prevalecerá. O pedido extraordinário de Saul revela não apenas sua desconfiança em relação a Davi, mas também sua disposição de usar sua filha como uma peça em seu jogo político. Ao exigir um dote tão incomum e desafiador, Saul estava claramente tentando colocar Davi em uma situação impossível, na esperança de que ele falhasse, e assim o casamento fosse impedido. A tarefa de trazer os prepúcios dos soldados filisteus era não apenas perigosa, mas também humilhante, e seu objetivo era desencorajar Davi e impedi-lo de se casar com Mical. No entanto, a determinação e a habilidade de Davi superaram as expectativas de Saul, e ele conseguiu não apenas cumprir a exigência, mas superá-la ao trazer o dobro do número solicitado de prepúcios. Esse episódio não apenas destacou a coragem e a astúcia de Davi, mas também revelou a verdadeira profundidade de seu amor por Mical, que estava disposto a enfrentar qualquer desafio para estar com ela. Além disso, a história ressalta as complexidades das relações familiares e políticas na época, mostrando como as pessoas muitas vezes usavam o casamento como um meio de consolidar poder e influência. No entanto, apesar das tentativas de Saul de interferir em seu relacionamento, Davi e Mical provaram que o amor verdadeiro pode superar até mesmo os obstáculos mais aparentemente insuperáveis. A jornada de Davi para cumprir o pedido de Saul foi marcada por desafios e perigos. Ele enfrentou não apenas o risco de ser capturado pelos filisteus, mas também a dificuldade de lidar com a tarefa em si. A coleta dos prepúcios dos soldados inimigos exigiu coragem, astúcia e determinação, características que Davi possuía em abundância. Ele se lançou nessa missão perigosa com uma determinação inabalável, motivado não apenas pelo desejo de cumprir o desejo de Saul, mas também
pela esperança de conquistar o coração de Mical. Enquanto Davi avançava em sua missão, enfrentou inúmeras adversidades. Ele teve que se infiltrar no território inimigo, evitando ser detectado pelos filisteus, que estavam alertas para qualquer movimento hostil. Além disso, ele teve que lutar contra os soldados filisteus, enfrentando batalhas intensas e perigosas para coletar o dote exigido por Saul. No entanto, Davi não recuou diante dos desafios. Pelo contrário, ele demonstrou bravura e habilidade militar, superando cada obstáculo em seu caminho. À medida que Davi retornava triunfante, trazendo consigo os prepúcios dos soldados filisteus, ele não apenas cumpria a exigência de Saul, mas também provava sua habilidade e valentia. Sua conquista não apenas garantia o casamento com Mical, mas também o estabelecia como um guerreiro formidável e digno de respeito. Sua vitória sobre os filisteus não passou despercebida, e sua reputação como um líder corajoso e competente se espalhou rapidamente por toda a terra. O episódio do dote dos prepúcios não apenas selou o destino de Davi e Mical, mas também marcou o início de uma nova fase em suas vidas. Juntos, eles enfrentariam desafios ainda maiores, mas também experimentariam momentos de alegria e triunfo. Sua história de amor resistiria ao teste do tempo, provando que o verdadeiro amor pode superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. E assim, Davi e Mical embarcaram em uma jornada épica juntos, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. Apesar da peculiaridade e extrema dificuldade do pedido feito por Saul, Davi, impelido pelo ardor de conquistar o amor de Mical e também de transpor a resistência obstinada de Saul, não apenas acolheu o desafio, mas o enfrentou com uma determinação inabalável, demonstrando uma coragem e astúcia excepcionais. Ele não se contentou em trazer apenas 100 prepúcios, como exigido, mas ultrapassou as expectativas ao apresentar 200 dessas peles da extremidade do pênis dos soldados filisteus, dobrando assim a quantidade requerida por Saul. Essa realização não só mostrou a habilidade estratégica e a valentia de Davi, mas também revelou seu profundo compromisso com Mical e sua disposição de enfrentar desafios extraordinários para garantir seu amor e estabelecer sua posição diante do patriarca Saul e de todo o reino de Israel. Essa notável demonstração de bravura e determinação por parte de Davi não apenas impressionou Mical, mas também deixou Saul sem escolha senão cumprir sua palavra e permitir que o casamento se concretizasse. O feito de Davi não só consolidou seu relacionamento com Mical, mas também fortaleceu sua posição dentro do reino de Israel, mostrando sua capacidade de liderança, habilidade estratégica e coragem diante das adversidades. A saga dos prepúcios filisteus tornou-se um episódio marcante na história de Davi, destacando sua devoção e amor pela mulher que conquistou e sua determinação inabalável em alcançar seus objetivos, independentemente dos desafios que enfrentasse. Essa história inspiradora continua a ressoar ao longo das gerações, lembrando-nos da importância da coragem, da perseverança e do amor verdadeiro em nossas próprias jornadas pessoais. A saga dos prepúcios filisteus não apenas ressalta a coragem e determinação de Davi, mas também lança luz sobre a complexidade das relações familiares e políticas na narrativa bíblica. Através desse episódio, vemos os conflitos internos e as intrigas que permeiam a história de Israel, com Saul buscando preservar seu poder e Davi lutando por sua legitimidade e reconhecimento. Além disso, a história de Davi e Mical nos lembra que o amor verdadeiro muitas vezes exige sacrifícios e enfrentamento de desafios aparentemente insuperáveis. Mesmo diante das adversidades impostas por Saul, Davi permaneceu firme em sua determinação de conquistar o coração de Mical, demonstrando sua devoção e compromisso.
Essa narrativa nos inspira a perseverar em nossos próprios relacionamentos, enfrentando obstáculos com coragem e confiança, e acreditando que o verdadeiro amor sempre encontra uma maneira de prevalecer. A extraordinária demonstração de coragem e habilidade por parte de Davi não apenas frustrou os planos de Saul, mas também garantiu não somente o seu matrimônio com Mical, como também uma posição de destaque e reverência perante o povo de Israel. Esta narrativa não apenas ressalta o profundo afeto de Davi por Mical, mas também sua inabalável resolução e competência em enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Ao transcender as expectativas de Saul e triunfar sobre a árdua tarefa imposta, Davi não só conquistou o direito de unir-se à mulher amada, mas também angariou a admiração e o respeito de todos à sua volta. Sua audácia e destreza, ao enfrentar obstáculos, emergem como um modelo de determinação e persistência, inspirando futuras gerações a jamais se deixarem abater diante das adversidades, mas, ao contrário, a encará-las com bravura e confiança, cientes de que a vitória é alcançável para aqueles que perseveram com firmeza e convicção, transformando desafios em oportunidades de crescimento e superação. Essa história emblemática de Davi e Mical transcende o simples romance, tornando-se uma poderosa narrativa sobre coragem, determinação e triunfo sobre as adversidades. O desafio imposto por Saul, longe de desencorajar Davi, serviu como um catalisador para sua determinação e habilidades estratégicas. Ao dobrar a exigência de Saul e trazer não apenas 100, mas 200 peles de prepúcio dos soldados filisteus, Davi não apenas conquistou o direito de se casar com Mical, mas também demonstrou ao povo de Israel sua capacidade de liderança e sua disposição para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. Sua ousadia e destemor diante das dificuldades inspiraram aqueles ao seu redor e garantiram-lhe um lugar de respeito e admiração na história de Israel. Essa passagem bíblica não apenas nos fala do amor entre Davi e Mical, mas também nos ensina valiosas lições sobre perseverança, resiliência e confiança na providência divina. Ao enfrentar os obstáculos com coragem e determinação, Davi nos lembra que, com fé e esforço, podemos superar até mesmo os desafios mais difíceis e alcançar o sucesso. Sua história continua a ecoar através dos séculos, inspirando-nos a nunca desistir diante das dificuldades, mas sim a enfrentá-las com determinação e confiança no poder de Deus para nos conduzir à vitória. Essa passagem da história de Davi e Mical é mais do que um simples relato de amor e superação. É um testemunho vívido da força da determinação humana aliada à intervenção divina. Ao enfrentar o desafio imposto por Saul, Davi não se deixou intimidar pela magnitude da tarefa, mas viu nela uma oportunidade para demonstrar sua coragem e fidelidade. Sua habilidade em superar as expectativas não apenas garantiu o casamento com Mical, mas também solidificou sua reputação como um líder destemido e capaz. O episódio não só ilustra a força do amor entre Davi e Mical, mas também a capacidade do ser humano de transformar obstáculos em oportunidades de crescimento e conquista. A coragem de Davi ecoa através das eras, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e fé, confiantes de que, assim como ele, podemos superar todas as adversidades que surgirem em nosso caminho. À luz desses relatos bíblicos que exploramos, somos levados a refletir sobre os inúmeros ensinamentos e inspirações que podemos extrair das histórias de Davi, Mical e outros personagens da Bíblia. Cada narrativa, repleta de desafios, triunfos, perdas e redenções, oferece um panorama vívido da condição humana e da intervenção divina que permeia nossas vidas.
Por meio dessas histórias, somos lembrados da importância da fé, coragem, perseverança e confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Davi, em sua jornada de pastor a rei, nos ensina que a humildade, a dependência de Deus e a retidão de coração são características essenciais para uma vida de propósito e significado. Suas vitórias sobre gigantes como Golias e sobre desafios impostos por reis como Saul nos inspiram a enfrentar nossos próprios gigantes com fé inabalável e determinação. Além disso, a história de Mical e Davi nos lembra da importância do amor verdadeiro e da superação de obstáculos em nome desse amor. A coragem de Davi em enfrentar um desafio tão peculiar e aparentemente impossível demonstra não apenas sua paixão por Mical, mas também sua disposição em lutar pelo que é importante, mesmo que isso signifique seguir além dos limites convencionais. Assim, ao encerrarmos nossa jornada por essas narrativas divinas, somos convidados a aplicar os ensinamentos nelas contidos em nossas próprias vidas. Que possamos ser como Davi, enfrentando nossos desafios com fé, coragem e determinação, e como Mical, perseverando no amor verdadeiro e na superação de obstáculos. Que possamos sempre confiar na providência divina e na orientação do Altíssimo em cada passo de nossa jornada. Agradeço imensamente a todos que acompanharam este vídeo até o final e se permitiram mergulhar nessas histórias tão ricas e inspiradoras. Se você ainda não é inscrito no canal Narrativas Divinas, convido-o a se inscrever agora mesmo para não perder nenhum conteúdo novo e continuar explorando as maravilhosas narrativas da Bíblia conosco. Que a paz e a graça do Senhor estejam sempre conosco. Amém.